Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Edgar Radeski, ministro do Evangelho na Igreja O Brasil para Cristo aqui em Erechim. Estamos de volta com toda a equipe para transmitirmos uma mensagem de fé, amor e esperança. As empresas que estão oportunizando esse momento são Vienge, projetos de engenharia e arquitetura, Boa Vista, comércio de equipamentos, academias em geral, e Barbearia Molina, cuidando do seu visual. Como empresas de apoio, estão conosco Sebem Móveis, Moda Vírus e Estética Flor da Pele. Com fé, é possível. A principal maneira de nos comunicarmos é através da fala. Abrimos a boca e, através do idioma de cada país, as pessoas transmitem o que desejam. Hoje veremos, através da Bíblia, que o sangue fala. Isso não é algo surpreendente? Vamos ver então no livro de Hebreus, no capítulo 12 e o verso 24, que nos diz assim a palavra de Deus. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Até aqui. Você conhece a história de Caim e Abel? Houve um dia em que os dois foram ao culto adorar a Deus. Chegando lá, Caim ofereceu a Deus do melhor da lavoura, que representa o esforço próprio, mas Abel ofereceu das primícias do rebanho, que apontam para Cristo. Deus se agradou de Abel, mas não de Caim. Percebendo isso, Caim foi tomado de inveja e traiçoeiramente matou o seu irmão. Deus veio ter com Caim e lhe disse: "Onde está Abel, teu irmão?" Ele respondeu: "Não sei. Acaso sou eu o tutor de meu irmão?" E disse Deus: "Que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim." Isso nós encontramos em Gênesis 4 e 9. O que você acha que o sangue de Abel estava clamando diante de Deus? Estava clamando por justiça e vingança. Clamar por justiça não é ruim, não é errado, mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus fala de coisas superiores. O que o sangue de Jesus está clamando? Lá na cruz, quando o seu sangue foi derramado, quando lhe colocaram uma coroa de espinhos, o açoitaram e colocaram os cravos em suas mãos e em seus pés. O que Jesus disse? Você já ouviu, você já sabe o que ele disse. O sangue de Jesus está falando de perdão, misericórdia e graça. Jesus disse: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Agora preste atenção no que diz Hebreus. "Tende cuidado, não recuseis ao que fala." Hebreus 12, 25. Quem está falando? O sangue de Jesus. Precisamos ouvir o sangue. O sangue nos diz que somos perdoados. O sangue proclama que somos justos pela fé. Precisamos ser cuidadosos para não recusar ao que fala. A nova aliança é sobre isso, o perdão de pecados. Através desse programa, gostaríamos de despertar em você o interesse de ouvir Deus falando. Hoje em dia, muitas vozes estão anunciando coisas e estão enganando a milhares desatentos. Muitos acham que isso é algo muito básico na fé, mas é um erro. Uma multidão acha que o perdão dos pecados é um assunto muito banal e trivial, mas isso é um engano do diabo na mente das pessoas. O inimigo quer enganar e manter as pessoas em cativeiro. Se você não se lembrar constantemente de que já foi perdoado, a sua fé se torna fraca e sua mente se enche de acusações.
O perdão dos pecados é o que nos permite experimentar coisas maiores de Deus. Ouça o que o sangue está falando. O sangue está dizendo que você está perdoado. Quando as pessoas não creem no perdão dos pecados, elas se colocam num terreno completamente abalável. E se elas são abaladas, vivem constantemente inseguras. Elas temem quando a tribulação vem, porque não têm certeza de que todos os seus pecados são perdoados. Todavia, quando você tem uma consciência clara de que é totalmente perdoado, não é abalado diante das circunstâncias. Depois de ouvir o sangue, você sabe que pode orar a Deus, em nome de Jesus, porque não há nada que possa impedi-lo de ter comunhão com Deus. O perdão dos pecados, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, vemos que é o centro do Evangelho. Não podemos recusar ouvir a voz que fala coisas superiores. Quando você sabe que não há mais pecado entre você e Deus, você tem um terreno sólido para embasar a sua fé. Sua fé se torna inabalável. Não é maravilhoso isso? Precisamos ter clareza de que a nova aliança é sobre o perdão dos pecados. O Senhor nos mandou celebrar a ceia para nos lembrarmos dele e da nova aliança. Mas o que vemos são pessoas se lembrando do pecado. E quanto mais se lembram do pecado, mais abalados se sentem. Quantos acreditam que o perdão dos pecados é apenas a porta e que, depois de entrar pela porta, eles devem aprender coisas mais elevadas e profundas? O problema é que não existe nada maior que o perdão dos pecados. Não importa o nível de maturidade que alcancemos, nós sempre precisaremos nos lembrar do perdão dos pecados, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Efésios 1:7. Compreenda, meu amigo, que o perdão dos pecados gera fé. O perdão dos pecados não é somente o começo, mas a fundação e a fonte, ou seja, a origem de todas as bênçãos. Por exemplo, o que pode impedir de você ser curado? Se você ficar pensando somente de que tem um pecado e outro pecado que não foi perdoado no decorrer da sua vida. Concorda comigo? De todas as bênçãos, a maior, a primeira que Deus quer te dar é o perdão dos pecados. Por que não recebe resposta para aquele pedido de oração? Porque se sente indigno de receber, pois você ainda pensa que há pecado em sua vida. Mas quando você tem consciência de perdão, você se torna inabalável. Jesus mandou que seus discípulos fossem pelo mundo pregando arrependimento para que acontecesse a remissão de pecados. Quando as pessoas creem que seus pecados são perdoados, elas ganham fé para serem curadas, serem libertas, restauradas, enriquecidas e tudo o mais de que precisam. Esta é a fonte da nossa fé, o perdão dos pecados. O Evangelho de Marcos nos conta que em certa ocasião, Jesus estava numa casa em Cafarnaum e um grupo de amigos decidiram levar um paralítico para ser curado por ele. Mas quando chegaram àquela casa, não podiam entrar por causa da grande aglomeração de pessoas que ali estavam para ouvi-lo. Eles então tiveram uma ideia. Decidiram puxar o paralítico até o telhado, quebrar a laje e descê-lo diante de Jesus. Quando Jesus viu o paralítico descendo por cordas diante de si, disse: Filho, os teus pecados estão perdoados. Isso você encontra em Marcos 2 e o verso 5.
Não era exatamente aquilo que o paralítico esperava ouvir naquele dia. Ele queria ser curado. Então, por que o Senhor resolveu perdoar os seus pecados antes de curá-los? Eu creio que a resposta está na maldição da lei. Lá em Deuteronômio 28, diz que se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, então virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Entendemos que a bênção era resultado da obediência. Mas se não ouvissem a voz de Deus, então uma longa lista de maldições os alcançaria. As maldições podiam ser resumidas em pobreza, doença e morte. Aquele paralítico estava experimentando a maldição da lei. Ele estava enfermo e, por causa dessa enfermidade, tinha de mendigar. Doença e miséria era o sinal de que ele era muito pecador para ser tão amaldiçoado. Este certamente era o seu pensamento. Entretanto, no momento em que Jesus disse que os seus pecados estavam perdoados, ele entendeu que não precisava mais estar debaixo de maldição. A lógica de Jesus era bem simples. A maldição veio por causa do pecado. Se os pecados dele não estiverem perdoados, então não poderá andar. Mas se o paralítico foi literalmente perdoado, eu vou mandá-lo andar, e ele terá de andar, pois já não há maldição do pecado na vida dele. Meus amigos, a prova de que o paralítico estava mesmo perdoado foi a cura instantânea. Aquele homem teve fé para ser curado, porque primeiro ele creu que não tinha mais pecado. O perdão dos pecados foi o que lhe trouxe fé. O mesmo princípio se aplica hoje. O meu desejo é que você se arrependa agora, quem sabe de vários pecados, ou do pecado original que vem lá desde Adão. Creia no Senhor Jesus e você terá um coração transformado. Você passará a ser filho de Deus. Enquanto pensamos que ainda temos pecado diante de Deus, não temos fé para receber coisa alguma. Enquanto achamos que os nossos pecados não foram perdoados, não temos fé para pedir grandes coisas. Mas no momento em que cremos no perdão, a fé e a ousadia invadem o nosso coração. O perdão dos pecados sempre vai gerar fé em nós. Nunca pense que se trata de um assunto pequeno. Trata-se antes do ponto mais importante da nova aliança. Qual é a mensagem que vai transformar o mundo? É aquela que o Senhor mandou os discípulos pregarem. Vem até hoje. Que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Estas são as boas novas. Isso é evangelho. Os nossos pecados já foram perdoados. Jesus já levou todos eles na cruz. Se você crer que é perdoado, você também vai ser curado, liberto, santificado, vai receber toda sorte de bênçãos. O perdão dos pecados gera amor, mas não é apenas a nossa fé que depende do perdão dos pecados. O Senhor Jesus também disse que aquele que é mais perdoado, esse ama mais. Nosso amor ao Senhor depende também do quanto entendemos que fomos perdoados. Todos nós fomos muito perdoados. O problema é que alguns não têm consciência do tamanho do perdão que receberam. O Senhor Jesus disse que aquele que é muito perdoado, esse ama mais. O seu nível de compromisso depende da sua percepção do perdão. Que importante isso! Quem é muito perdoado não coloca limites em sua relação com o Senhor. Aquele que não tem consciência do quanto foi perdoado, acha
tudo muito mais difícil. Quem acha que não pecou muito, também não está disposto a servir muito. Afinal, não precisou de tanto perdão. Infelizmente, há muitos assim, pessoas que convivem conosco no dia a dia. Não adianta cobrar compromisso de gente que nem sabe que foi perdoada. Gente que nunca percebeu o próprio pecado. Quando você souber o tamanho do seu pecado, você irá valorizar o tamanho do amor que foi manifestado em você. Quem foi muito perdoado não tem receio de falar das boas novas do perdão, a palavra de Deus. Para ela, para ele, todos nós, evangelizar não é um fardo que a igreja impõe. Ele quer que outros sejam abençoados como ele foi, através do perdão. Depois de muitos anos na vida da igreja, com o tempo, nós nos esquecemos de quem nós éramos. Esquecemos aonde estávamos. Esquecemos-nos do preço que foi pago e do perdão que nos foi concedido. Mas é esse perdão que gera compromisso e amor. Sem a percepção do perdão, fazemos tudo por causa de uma obrigação religiosa. Creia agora mesmo e receba essa bênção top, o perdão dos seus pecados. Para isso acontecer, basta você confessar que Jesus é o teu Senhor e Salvador e que você deseja viver o Evangelho genuíno e pronto, a sua vida será transformada. E não para por aí. Quando falamos de Evangelho, falamos de perdão dos pecados que nos enche do Espírito Santo. Quando vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, temos a história de Cornélio, um homem cheio de boas obras. Quando ele chama o apóstolo Pedro, o mesmo começou a expor o evangelho a toda a sua família. E ele estava se referindo a Jesus. Dizia assim: por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão dos seus pecados. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Observe, o momento em que o Espírito Santo foi derramado sobre eles foi justamente quando Pedro falou que em Cristo nossos pecados são perdoados. Quando entenderam que não tinham mais pecado, imediatamente o Espírito Santo caiu sobre eles e foram cheios. O Espírito só pode entrar na casa que foi lavada pelo sangue precioso do Senhor Jesus. Sabe por que muitos não são mais cheios? Porque não têm consciência de perdão. Ainda pensam que o pecado está separando eles de Deus. Mas no momento em que entendem que pelo sangue todos os nossos pecados são removidos, podem ser imediatamente cheios, transbordando em amor, alegria e muita paz. Esteja afirmado nessa verdade e você nunca mais será abalado. Você foi perdoado, não há mais dívida. O favor de Deus te alcançou através de Cristo Jesus. Amém? Eu agora quero orar por você. É um momento muito especial em que você pode receber o perdão dos seus pecados e perceberá que a sua vida nunca mais será a mesma. Poderoso Deus, Deus que nos ama, Deus que nos abraça, que nos alcança. Depois de ter pregado esta mensagem, eu oro abençoando todos os telespectadores para que, no momento em que estão abrindo o seu coração, entregando suas dificuldades, entregando seus pecados, nesse exato momento, através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário,
há remissão de pecados, há perdão de pecados acontecendo. Querido Deus, Tu és maravilhoso, nós te amamos. Muito obrigado porque no momento em que pecados são perdoados, o peso é tirado, a mentira é removida, a alegria começa a fazer parte da vida da pessoa, a união e unidade começa a acontecer. Eu oro abençoando todas as famílias da nossa cidade, do Brasil e do mundo. Eu oro abençoando os empresários e os empregados também. Eu oro te agradecendo a Deus, porque em Cristo temos o perdão, o alívio, a restauração da nossa vida. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós queremos agradecer o seu carinho, a todas as pessoas que estão sempre acompanhando o programa Com Fé é Possível. Está aqui na tela o telefone para você entrar em contato conosco, dando um feedback, como você está recebendo o programa, também fazendo o seu pedido de oração. E nós, com o maior prazer, estaremos orando especificamente por você, abençoando as suas decisões, abençoando a sua família. E se você quiser participar conosco ao vivo, a alegria será ainda maior. Todas as quintas e domingos, as portas da Igreja ao Brasil para Cristo estão abertas para receber você, sua família, seus amigos, para você ouvir uma palavra de bênção e receber a oração da fé em seu favor. O endereço também está na tela. Rua Sidney Guerra, 915, saída para Gaurama. Deus abençoe você, Deus perdoe sempre todos os seus pecados e que você viva uma vida mais feliz, uma vida radiante. Um abraço e até o próximo programa na paz de Cristo. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento.